Senhor Deus, Pai Santo, esse é um momento, Senhor Deus, é um momento tão importante, Senhor, onde a Tua voz é ouvida por meio da Tua palavra. Pai Santo, que a exposição da Tua palavra encontre em nosso coração liberdade total, Senhor, para que o Teu Espírito Santo quebre as nossas vidas, transforme, Pai, quem nós somos, nosso pensamento. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez expor a Tua palavra. Me concede sabedoria, graça, e que todos aqui, Pai, que estão ouvindo, ou os que vão futuramente ouvir essa mensagem por meio da internet, Senhor, que possam ser alcançados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, pela honra de podermos meditar nas Tuas verdades santas. É isso que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, podemos sentar, irmãos. A nossa mensagem hoje, ela tem como título A Visão do Senhor da Igreja, que poucos conseguem ter. Nós sabemos, irmãos, que a visão da pessoa de Cristo acaba sendo, muitas vezes, montada, vamos dizer assim, a partir das preferências pessoais da visão que muitos acham que tem de Cristo. Mas será que a visão que se tem da pessoa de Cristo é de fato o que ele significa? Um exemplo, me veio agora na mente. Quando você olha aquele Cristo, bem clarinho, cabelo loiro encaracolado, um olho azulzinho, bem azulzinho. Aquele ali é um Jesus pensado dentro de uma cultura europeia, que até então era uma cultura dominante, e que traçava então o perfil da pessoa de Cristo, a visão da pessoa de Cristo como sendo aquela figura ali que apontava para símbolos da sua cultura, daquilo que representava a cultura. O que nos faz então compreender a visão correta da pessoa de Cristo? Primeiro a gente precisa compreender a missão de Cristo, a missão dele, porque ele veio para esse mundo. E também a missão da igreja, precisa ser compreendida. Porque se você não compreender, partindo da missão, do porquê a igreja existe, porquê que Cristo veio, você vai acabar confundindo Jesus com um líder político, com um mestre sábio, como algumas religiões entendem, um profeta, um mero profeta, um anjo melhorado, como algumas também afirmam. Outros veem Jesus como um amigão, meu amigão, o cara lá de cima, como tem aquela música bem conhecida de Xuxa. Alguns até acham que Jesus é aquele cara amigão divertido, que vai me encher de bênçãos. Eu já vi inclusive uma liderança gospel, adolescente, dizendo que Jesus era muito fofinho, e que um dia quando vê Jesus vai apertar a bochechinha dele. Essa é mais ou menos o que essa geração nova aí está querendo pensar a respeito de quem é Jesus. Mas quem é Jesus? E o que ele fez na história? A gente precisa pensar nisso. Jesus, irmãos, ele nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Jesus, ele não é mais o servo sofredor que veio ao mundo, morreu e ressuscitou. Mas ele também não é o juiz que virá em glória julgar todas as coisas. Nesse interim, nesse intervalo, ele nos deu uma missão, a missão para a igreja, nos enviou um Consolador, o Espírito Santo, nos chamou a fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar o que vos tenho dito, ensinando a palavra, e ele disse: estarei com vocês até a consumação dos séculos. Não estamos sós, não estamos numa missão entregues ao acaso, não estamos construindo o reino de Deus a partir dos nossos músculos, mas a partir da misericórdia e do chamado do Senhor. João então recebeu aqui uma visão
que eu já adianto para você, é a visão da pessoa de Cristo, e que tem muito a falar para nós. Então, lá em Apocalipse, capítulo 1, nós vemos a partir do verso 20, a partir do verso 9, o verso 9 ao verso 11, nós vemos então essa apresentação da visão de João e o chamado a escrever, então, a escrever e para quem escrever. Ele diz no verso 9: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. João aqui, ele está se identificando com o público que vai receber aquela carta. João não é um teólogo que está no escritório dizendo o que o povo tem que fazer. João não é alguém que não estava vivendo a realidade daquele tempo, daquele povo. Mas então ele se identifica, ele se apresenta desta forma, para que os seus leitores possam então perceber que ele era alguém que conhecia os dilemas que eles estavam passando. E João então se coloca como irmão e companheiro de 3 coisas. Primeiro, na tribulação. Ele estava passando os mesmos sofrimentos e as mesmas dores que todo cristão estaria passando. No reino, ele estava submisso ao mesmo rei, vivendo no reino de Deus, que já é chegado, mas ainda não está em sua totalidade. Mas também na perseverança em Jesus. Perseverança essa que não é um ato onde eu tento permanecer em Cristo para ser salvo, mas é uma evidência de que eu já estou salvo em Cristo. A perseverança não é uma tentativa de salvação. A perseverança é uma evidência da salvação. A perseverança é evidência de que aquele que está passando por tribulação no reino de Deus irá perseverar em Jesus por ser ele filho de Deus. João então se posiciona, se apresenta como este irmão e companheiro no reino, na perseverança, na tribulação. Onde ele estava? O verso continua dizendo: estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus, o testemunho de Jesus. Ele estava lá nessa ilha por causa do testemunho, pois ele havia sido exilado em virtude da perseguição contra o povo de Deus naquele período ali, como a gente já viu na nossa introdução, na pregação anterior. No verso 10 ele diz: achei-me no Espírito, ou seja, ele havia sido tomado de uma comunhão plena com o Espírito de Deus, e a partir desta comunhão plena com o Espírito de Deus, ele teve a visão do Apocalipse. No dia do Senhor, ele diz aqui, ou seja, no domingo, o dia em que comumente a igreja primitiva, ela comemorava, através de uma celebração, que é o culto, a ressurreição de Cristo, que ressuscitou no domingo, no dia do Senhor. É um termo utilizado, você vê isso no livro de Atos, e você vê que isso exatamente aponta para esse pensamento. E ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta. E aí vem um ponto importante, que eu quero deixar muito claro aqui, e que isso vai nos guiar por toda a visão de João, todo o livro também, certo? Existe um teólogo chamado Cairde, que ele fala sobre a importância das imagens no gênero apocalíptico. O que é o gênero apocalíptico? Em outros livros bíblicos, você vai ver esse uso de símbolos, imagens, visões. Isso chama-se gênero apocalíptico. É um gênero literário, uma forma de se escrever, de se comunicar dentro da cultura judaica. Esse gênero era muito comum na cultura judaica. Ele então aponta algo bem interessante. Ele diz que a importância das imagens nesse tipo de gênero apocalíptico é porque as imagens, elas têm a intenção de transmitir uma força emotiva associada a ideias. Força emotiva associada a ideias. O que é isso? No momento em que ele descreve a imagem, nós de uma cultura de mídia, de imagem fotográfica,
A gente acha que João está descrevendo isso porque João está preocupado com a aparência de Jesus, com a imagem de Jesus. Não. Quando João está escrevendo esses símbolos, o gênero apocalíptico, ele tem a intenção de transmitir uma imagem emotiva, ou seja, uma imagem que gera uma emoção a partir dos símbolos que essa imagem possui, do significado que essa imagem possui. Por exemplo, você vê uma pessoa fazendo um trabalho de todo jeito, fazendo um trabalho lá mal feito, inventando umas coisas lá, ele não está fazendo a coisa correta. Aí você olha para o cara e diz assim: rapaz, tu está fazendo isso, parece que foi feito nas coxas. Você falou uma imagem para ele e essa imagem tem um significado. O que isso significa? Quando a gente volta na nossa cultura, quando se fabricava telha, né, isso lá na época dos escravos, né, quando se fabricava telha, as telhas, como os moldes eram feitos na coxa, então ele pegava o barro, colocava na coxa e fazia o molde da telha. Quando o processo foi avançando, e aí surgiu os moldes e tudo mais, hoje a gente tem um molde de telha que vem até o nomezinho atrás do comprimento dela e tudo mais, da marca dela, deve vir até com QR Code nesses dias. Aí você, quando via a telha feita nas coxas, você via que era uma telha mal feita, uma forma esquisita, então você dizia: essa aí é feita nas coxas, mal feita, o cara deu um jeito de fazer. Ou seja, toda imagem, quando você diz foi feito nas coxas, você não está dizendo que o cara fez de fato aquilo ali na coxa. Você está oferecendo a ele uma imagem, um símbolo, que possui uma identidade cultural. E essa identidade cultural, ela tanto transmite emoção, quando você diz: ei, isso é feito nas coxas, ou seja, você está transmitindo emoção com a imagem que você está apresentando de alguém fazendo uma telha usando a coxa dele e a telha mal feita. Está entendendo? Então, quando João, em Apocalipse, ele apresenta essas imagens, ele não está interessado que você pinte um quadro depois e diga assim: ó, isso aqui é Jesus, é assim. Não, o objetivo dele não é esse. O objetivo do gênero apocalíptico é te apresentar imagens que te emocionem e que tenham um significado, que gerem impacto e que comunique a você. Essa é a grande questão. Diante disso que eu te expliquei, quando nós olhamos aqui para a explicação da voz, vamos trazer isso para dentro do texto. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta. Não era alguém dizendo, não era uma voz de trombeta, era uma voz como de trombeta. A intenção dessa imagem é apresentar o quê? Qual é a ideia cultural por trás da trombeta? Todo elemento que a gente vai analisar no livro de Apocalipse, nós precisamos pensar como o público original compreendia aquela imagem. Um dos maiores erros na interpretação de Apocalipse nos dias de hoje, é você pegar essa imagem e querer torná-la moderna. Não, os escorpiões com cabeça de gente são helicópteros. João viu o helicóptero, como ele não sabia, aí escreveu que era escorpião. Não, ele viu escorpião com cara de gente, ele viu aquilo ali mesmo. Aquelas eram imagens reveladas a ele. E essas imagens, ao serem descritas por ele, foram descritas para gerar exatamente esse significado, essa emoção. Então você tem que perguntar o que isso significava para o público original. E a partir disso você vai saber o que ele está querendo dizer. Diante disso, a trombeta era um instrumento utilizado para chamar a atenção, para informar, para preparar as pessoas e para comunicar o maior número possível de pessoas. Se eu quero chegar aqui e conversar com Augusto, eu chego assim e digo: Augusto, chama o nome dele. Se eu quero conversar com um grupo de pessoas: ei, vocês aí, vem aqui. Mas se eu não tenho uma preferência nesse grupo, mas eu quero chamar todos, como na escola faz, você aperta aquela buzina lá na escola, é hora de sair, é hora de entrar, é hora de mudar a aula. João então ouviu uma voz como de trombeta, mas essa voz falava com ele. Se, por exemplo, eu chegasse aqui e dissesse que eu vou chamar Augusto
toda vez que eu chamar Augusto, eu vou tocar um sino. Na hora que eu tocar um sino, todo mundo vai ouvir. Só que todo mundo aqui vai saber que eu estou chamando Augusto. Então a minha intenção é conversar com ele, mas ao mesmo tempo que todo mundo aqui saiba. Então João, quando é chamado com essa voz de trombeta que falava com ele, era exatamente algo que estava chamando a atenção dele. Ele deveria preparar-se para o que viria a acontecer, mas não somente isso, todos os que soubessem disso também deveriam se preparar para aquilo que eles iriam ver e conhecer. Então essa voz de trombeta chamou a atenção de João, dizendo no verso 11: escreva num livro o que você vê e mande-os às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. As 7 igrejas. Então João diz no verso 12 diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. Eu vou descrever para vocês o que são esses símbolos. Existe um candelabro, se eu não me engano o nome é menorá, que é um candelabro que ele possui uma coluna central e ele se divide em 7 colunas, que normalmente Israel usa para simbolizar a si mesmo, o símbolo da nação de Israel. No entanto, esse candelabro aqui, ele não era assim. Esse candelabro, ele era o candelabro utilizado no santuário. Salomão havia posto 10, 5 de um lado, 5 do outro. O que é esse candelabro? É uma coluna de ouro, com um prato na ponta da coluna. Acima desse prato era colocado um vaso com azeite dentro o pavio saía e ele era embebido no azeite. Ele virava uma lamparina, né? Para a gente entender, era uma lamparina. Você então acendia o pavio e ela ficava queimando o azeite que estava dentro daquela lamparina, certo? Então eram 7 colunas que ele viu nesse formato, certo? Vamos continuar. Verso 13. E no meio dos candelabros desses 7, um semelhante a um filho de homem. Ele então não identificou aqui como Cristo, por uma razão, pela razão simbólica. Se ele tivesse dito é Jesus, ele não estava interessado em identificar a pessoa, mas apontar para o que ela significava. Essa era a intenção da visão. Um semelhante a um filho de homem. E aí ele estava vestido como? Com vestes talares. O que são vestes talares? São vestes completas, que elas eram feitas de um tecido só até embaixo. Eram vestes talares, longas. Essas vestes talares, diz aqui que ele estava cingido, ou seja, a mesma coisa que a gente faz com o cinto. Quando você aperta seu cinto, você está cingindo o seu cinto. Você está amarrando, é como se fosse amarrado, né? E ele estava cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Então nessa altura aqui existia um cinto de ouro. Então nesse cinto de ouro, a partir dele você então via as vestes talares até o chão. A cabeça e os cabelos dele eram brancos, como alva lã. Então não era o branco normal da velhice. Era o branco normal, era um branco tão branco como a alva lã, como neve. Muito branco. Os olhos eram como chamas de fogo. Então dos olhos dele brilhavam como fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Vamos lá. O bronze, para ele ser purificado, ele precisa passar, todo metal para ser purificado, ele precisa passar por um processo. Você derrete ele em alta temperatura, e à medida que você põe ele sob uma alta temperatura e um tempo sob aquela alta temperatura, as impurezas elas começam a se separar quimicamente, fisicamente do metal derretido, e elas começam a subir essas impurezas e formar uma coisa que a gente chama carepa, certo? Carepa, estou relembrando lá, fundição, lá da engenharia mecânica, lá na universidade, aquela carepa. Aí você faz o quê? Você remove a carepa para
liberar aquela superfície para receber ainda mais impureza. E você vai fazendo isso. Então, quanto mais temperatura e tempo você passar sob aquela condição, mais purificado vai ficar. Quando o bronze saía purificado, esse bronze, quanto mais puro ele fosse, melhor seria para ele ser polido. O efeito visual seria muito mais intenso, ao ponto de que o bronze polido a uma condição extrema transformava algumas peças em espelhos. Então os espelhos eram feitos com bronze extremamente polido. Para você ter uma ideia, uma noção de como ele era polido. E aqui ele diz que os pés dele eram como um bronze polido que havia passado por uma fornalha tão quente ao ponto de purificá-lo e ele se tornar extremamente polido, brilhoso. Você conseguia ver seu rosto nos pés dele. Certo? Vamos avançar. A voz era como o som de muitas águas. Se você já teve a experiência de ver uma cachoeira, você vê que a água está ali, né? O tempo todo. É barulho. Você quando está se aproximando da cachoeira, você ouve o barulho de longe. Mas o som de muitas águas indica o quê? Indica que era muita água. Certo? E se você for para uma cachoeira onde tem muita água, e se você passar ali do Iguaçu, você vai ver que existe uma movimentação de ar muito forte próximo, muito vento, muito som. E se você tiver a oportunidade de ficar embaixo, não fique, mas se você ficar embaixo, você é esmagado pela força daquela água e pelo volume de água sobre você. Então, o som, como de muitas águas, seria exatamente uma voz com esse poder, com essa força, com essa intensidade. Verso 16, na mão direita ele tinha 7 estrelas, então 7 estrelas flutuando na mão dele. Na sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. E aí você diz, que estranho, né? Se João tivesse preocupado em pintar um quadro, ia ser um quadro muito esquisito, né? O cara com a espada saindo da boca, estranho, mas estava lá, saindo da boca, uma espada de 2 gumes. Isso é importante, essa figura dos 2 gumes, certo? O seu rosto brilhava como o sol na sua força, ou seja, olhar para o rosto dele era como olhar para o sol no meio-dia. Amanhã, meio-dia, olhe para o sol assim, tente ficar olhando para o sol, era mais ou menos o rosto dele. Tentar olhar para o rosto dele era a mesma coisa que olhar para o sol do meio-dia. Vamos agora dar uma analisada no que seriam essas imagens. Primeiro, os 7 candelabros de ouro. Apocalipse capítulo 1, vamos lá para o verso 20. Ele diz no verso 20, quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, para aqui, só para te explicar um detalhe. Quando a Bíblia usa o termo mistério, é porque ele está revelando algo que não havia sido revelado até aquele momento. Certo? Mistério. Por isso que essa ideia de que nós estamos essa ideia que alguns têm de mistério, irmão, vou te revelar um mistério. Não existe essa revelação de mistério. Todo mistério já foi revelado, que deveria ser revelado, foi revelado. Deuteronômio 29 diz isso. As coisas reveladas são para os homens, as coisas ocultas são para Deus. Então aquilo que Deus não revelou, Ele não vai revelar até que Ele volte. A revelação já está aqui. Então o que ele está dizendo aqui é que existem 2 elementos que são elementos que trazem um mistério na visão de João. Ou seja, os demais elementos não são elementos misteriosos. Entendendo que esses elementos eles eram facilmente interpretados na cultura da época de João. Mas esses 2, Jesus queria direcionar a interpretação. Para que eles não ficassem supondo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é... Não, direcionar a interpretação. Então ele vai agora no elemento das 7 estrelas que está na mão direita.
E os 7 candelabros, ele vai dizer o seguinte, no final do verso: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses anjos, certo? Os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então ele já direcionou e já revelou o mistério, já não é mais mistério. Era mistério quando João estava olhando, ele disse: o mistério é isso aqui. Revelou, pronto, já está revelado. Os 7 candelabros, então, são as 7 igrejas. Agora, acompanhe o raciocínio. A função de um candelabro é iluminar. Mas ele ilumina a partir do óleo que queima no pavio. O óleo, no Antigo Testamento, ele apontava para a ideia da unção do Espírito Santo. O que é unção do Espírito Santo? Vamos lá. Quando você era ungido, ali estava ocorrendo uma simbologia de que Deus, por meio do seu Espírito Santo, o óleo, estaria capacitando você para uma missão. Certo? Quando Davi, lá no Salmo, ele diz: não me retires o teu Santo Espírito. Ele não está falando de perda de salvação. Salvação não se perde, ela sempre foi pela graça. Ele está falando da perca da unção para reinar, do chamado ao reinado. Saul foi ungido, mas perdeu a unção. Davi estava ungido e não queria, por causa do seu pecado, perder a unção que havia recebido de Deus. Então ali não é porque o Espírito entrava e saía, não, não é isso. É porque você poderia perder a capacitação do Espírito de Deus. Pastor, isso ainda pode acontecer hoje? É óbvio. É óbvio. Uma das igrejas, Jesus diz assim: eu vou remover o teu candelabro. Eu vou tirar o teu candelabro do lugar. Arrependa-se, senão você vai sair. São muitas as igrejas na Europa hoje que já tiveram seus candelabros removidos, elas não brilham mais. Elas não brilham mais. Então, o que é o recipiente cheio de óleo? A igreja. Óleo do Espírito de Deus. A capacitação do Espírito para serem testemunhas. E o testemunho do Evangelho é a luz que ilumina no mundo de trevas. O que são as igrejas? São as lamparinas de Deus nesse mundo de trevas. Por que 7? O número 7, na cultura judaica, ele representa totalidade, completude, algo que já está completo, totalmente pleno. Obviamente as igrejas estão passando por um processo de santificação, gente. Mas a obra chamada igreja, ela já está acontecendo em sua totalidade. E quando ele se refere às 7 igrejas, ele está dizendo o seguinte: eu estou me dirigindo à totalidade das igrejas que existem no mundo, do povo de Deus que existe no mundo. Mas é a igreja universal, todos são, não é universal lá não, a universal é a igreja de todos os crentes espalhados pela terra. É verdade, existe essa igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, é uma só. Mas ela se divide em comunidades, povos, às vezes em casa, como acontecia em casas, em locais públicos. É uma comunidade que vive junta. E aqui ele então observa 7 comunidades. 7 comunidades. Representando a totalidade daquilo que representa a igreja de Cristo. O completo 7. Quando ele fala agora sobre semelhante a um filho de homem, ele está se referindo ao verbo encarnado. O que é isso? Jesus, ele se refere a si mesmo 80 vezes nos evangelhos. Ele se refere como o filho do homem. Vocês verão o filho do homem. Eis aqui o filho do homem. Eu sou o filho do homem. E vocês verão o filho do homem sendo entregue. Vocês verão o filho do homem vindo nas nuvens. Então Jesus se refere como o filho do homem. Daniel,
quando profetizou em seu livro a vinda do Messias, Daniel se referiu ao Messias como o Filho do Homem. E quando nós observamos o contexto desse uso no livro de Daniel, ele está se referindo à divindade de um homem que é o Filho de Deus. Ou seja, um ser humano que é divino. Então, a ideia por trás da palavra um filho de homem é a encarnação da pessoa de Cristo. Ou seja, ele viu as 7 igrejas e no meio das 7 igrejas, Deus encarnado em Cristo. Jesus usa essa imagem inicial. Cada imagem dessa que foi descrita por João é usada nas cartas mais à frente. Quando Jesus usa essa imagem, ele usa essa imagem para dizer que ele anda no meio dos castiçais. Ou seja, ele anda no meio da sua igreja. Ele visita o seu povo, ele observa o seu povo, ele interage com o seu povo. Agora ele se refere a um outro símbolo. Vestes talares. As vestes talares, elas têm 2 visões pelo menos em relação a ela, mas eu vou apresentar para vocês o que eu entendo como sendo a que faz mais sentido para o contexto daquilo que a gente vai entender aqui do livro todo. As vestes sacerdotais, elas também eram talares. No entanto, o sacerdote, ele cingia na cintura. E ele possuía um peitoral. O sacerdote era assim. Essa aqui não, essa aqui ele é cingido no peito. Naquela cultura, o entendimento de uma veste talar, onde o cinto de ouro cinge no peito, é a ideia de realeza. É a ideia de alguém que tem uma soberania, um poder. Para você entender, ao olhar uma pessoa com vestes talares e um cinto de ouro preso no peito, é como eu usei a mesma figura hoje à tarde. Para quem conhece de terno, você sabe quando um terno é um terno de grife, quando ele é um terno que não é de grife. Se você for ali no fórum, você vai ver quem comprou na Riachuelo, como eu, ou quem comprou algo mais, e que quando é comprado algo mais refinado, as medições são feitas no seu corpo e é feito para você. E você percebe que o tecido é diferente, você percebe que a costura é diferente, você percebe que ele senta muito bem. Para quem entende de terno, você vê claramente a diferença. Você vê como ele veste bem e como aquela pessoa fica com a aparência de alguém que está bem vestido. Para quem entende da questão do terno, né? Por que eu estou dizendo isso? Para quem entende do que significa a veste talar naquela cultura, ao olhar alguém com vestes talares presas com cinto de ouro no ombro, o cara ia dizer, esse é o cara. Se Zezinho estivesse do lado dele, você ia dizer, aquele é Zezinho, mas aquele ali não, aquele ali é o cara. Olha a roupa do cara. Soberania, autoridade, reinado, eram as ideias então, que representavam a forma como ele se vestia, como ele estava vestido. Cabeça e cabelos brancos como alva lã, como neve. Na nossa cultura, infelizmente, nós desprezamos os cabelos brancos. Os cabelos brancos, na nossa cultura, isso tem mudado, gente. Tem mudado. Não sei se por um bom motivo ou não. Os cabelos brancos, na nossa cultura, é visto como, por exemplo, alguém que tá com cabelo branco, a pessoa que tá velho. Tá, não estou dizendo que eu penso isso não, gente, mas eu estou falando do que comumente se pensa. Está descuidado, porque se for cuidado ele vai pintar o cabelo. Não é assim. Eu mesmo quero, quando ficar bem branquinho, eu quero deixar o bicho bem branquinho. Se ficar, né, que na minha família, minha mãe, ela não fica branca, fica cinza, mas não fica branco. Mas, na nossa cultura, nós desprezamos o cabelo branco. Nós enxergamos ele dessa forma. Aí você acaba entrando na onda de pintar, porque você tem que pintar para não ficar parecendo desmantelado, não ficar parecendo tal. Nesse sentido. No entanto, na cultura oriental, o cabelo branco ele era visto como um sinal de maturidade, experiência,
sabedoria. É visto como isso. Deveria ser visto por a gente também, porque Deus permitiu cabelos brancos para isso, né? Para demonstrar sabedoria. Significa dizer que nem todo mundo tem cabelo branco é sábio, né? Mas a grande questão é a seguinte: por que ele é tão branco como a alva lã? Porque é impossível alguém nessa terra ter um cabelo tão branco como a alva lã. Em que sentido? No sentido de que, por mais que você viva na sua vida, e envelheça e tenha a oportunidade de viver 200 anos, você nunca terá a sabedoria, a experiência, a honra e o respeito que Jesus tem. Jamais alguém vai alcançar isso. Então, ao ver aqueles cabelos brancos, a primeira coisa que vinha na cabeça de João, então, seria o quê? O entendimento cultural de que aquilo é fruto de experiência, de sabedoria, de santidade adquirida, de uma santidade representada e vivida. Adquirida não, representada e vivida. Na nossa vida deveria ser assim: quanto mais brancos os cabelos, deveriam ser mais sábios, mais... Por exemplo, quando eu tenho reuniões de pastores, né, assim, encontros que eu já fui em congresso, quando tem pastores mais velhos, cabelo bem branquinho, e a gente senta para conversar, quando tem pastores jovens e senta ali com um pastor do cabelo branquinho, é interessante que a gente tem um respeito maior para aquela pessoa, principalmente se souber que é um homem de Deus. Se souber que não é um homem de Deus, você vai respeitar o quê dele? Nada, né? Mas se você souber que ele é um homem de Deus, sábio, as palavras que saem da boca dele parecem joias preciosas, a gente valoriza. Por quê? Porque na concepção, eu estou falando isso no entendimento entre pastores, cada cabelinho branco daquele ali é uma alma que ele ganhou para Cristo, é uma experiência de vida, é uma decepção que ele teve, é um ano de trajeto na vida, na caminhada. E ali nós olhamos e dizemos assim: esse cara tem 45 anos de ministério, os cabelos dele é bem branquinho. Quando ele começou, os cabelos dele eram preto. Aí tem chão. Vamos ver o que o cara está dizendo. Eu estou usando esse exemplo para trazer para você o mesmo sentimento que deveria ter sido gerado em João, na hora que João viu os cabelos brancos de Cristo. Na nossa cultura, cabelo branco não é porque estava acabado o bichinho. Estava velho demais, estava perto de se aposentar. Ai, Jesus, coitado. Na nossa cultura seria visto assim, mas na cultura dele não. Seria visto com honra, respeito, experiência, sabedoria, uma santidade, alguém digno de ser ouvido. Olhos como chama de fogo. O fogo, ele é visto como aquilo que é capaz de julgar, separar o que presta do que não presta. As nossas obras um dia serão queimadas no fogo. E as más obras, a Bíblia chama de obras de madeira, feno e palha. As boas obras, ela chama de metal e pedras preciosas. Se você jogar essas duas coisas no fogo, só o metal e pedras preciosas permanecem, os outros queimam. Então, o fogo também ilumina, o fogo também permite que você vislumbre não somente o que está ao seu redor, mas também se aquele material é digno de permanecer diante do fogo. Olhos de fogo é um olho que perscruta, ou seja, é um olho que examina, é um olho que consegue ir no mais profundo do coração e da alma humana e identifica o que presta e o que não presta, o que aponta para Deus e o que não aponta para Deus. Esses olhos. Voz como som de águas. Se você parar para pensar, uma das coisas que ocorria naquelas regiões desérticas, quando ocorria um transbordamento de um rio, um rebento, era algo que mataria a sede, mas ao mesmo tempo destruiria tudo que estava na frente. A gente vê que a água é assim. Você pode construir barreira do jeito que for na praia, mas elas sempre vão ser derrubadas. A força das águas é algo que você não consegue vencer facilmente. A voz como de muitas águas é aquela voz que
derruba todos os seus obstáculos com sua força, mas que também sacia a sede. A autoridade, a força. Aquele que, ao falar, nada se sustenta diante dele. A voz de muitas águas. Mão direita, 7 estrelas. A gente viu em Apocalipse 1:20 que as 7 estrelas simbolizam os anjos das igrejas. As cartas, ele vai dizer assim: escreva ao anjo da igreja. Por que ele escreve ao anjo da igreja? Ele escreve para que o anjo apresente a carta à igreja. Seria mais ou menos essa a intenção. Manda para o anjo para que o anjo leia a carta para a igreja, para que a igreja tenha ciência disso. Existem algumas visões a respeito do que seriam esses anjos. Uma delas é a de que, eu não vou trabalhar todas não, porque eu não teria tempo, mas uma delas, por exemplo, eu vou apresentar apenas 2 delas, que fazem mais sentido para mim. Uma delas é realmente anjo. Existe uma visão de que seria um anjo protetor da igreja. Nessa visão. Por que se pensa isso? Porque todos os usos da palavra anjo no livro de Apocalipse se referem a seres angelicais, não a humanos. Então existe um indício muito forte de que também poderia ser isso. No entanto, você parar para pensar que são anjos de modo literal, anjos mesmo, seres angelicais que protegem a igreja, leva você para um problema depois, porque quando a carta é enviada para o anjo também estaria no pacote daquele que é repreendido. Arrependa-se. E aí, Jesus vai trabalhar só com a igreja e com o anjo não? Ou seja, aí surgem alguns problemas. Vou dizer para vocês o que eu entendo como uma solução para harmonizar o entendimento daquilo que eu vou apresentar a vocês aqui, em todo o estudo bíblico. Seria mais ou menos um entendimento dessas 2 linhas juntas. Quando você se refere ao anjo da igreja, você está se referindo àquele que recebe a mensagem e passa a mensagem ao povo. Mensageiro. Mas ao mesmo tempo, aponta para a ideia de estrela, guia. A estrela, ela tem essa, você está perdido no mar, você vai olhar para as estrelas. Os reis magos viram a estrela no Oriente e se guiaram. Ou seja, a ideia de que a estrela é usada como GPS. Algo que vai guiar, algo que vai direcionar. A partir disso, existe um texto lá em Hebreus capítulo 13, verso 17, que para mim ele dá uma ideia de que esse texto ele pode apontar para uma posição dentro da igreja, no sentido funcional, vou explicar bem isso para vocês, ou num sentido simbólico espiritual, ou seja, apontar para as 2 coisas ao mesmo tempo. Deixa eu explicar para você. Hebreus 13, 17 diz assim: sede obediente aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem, pois eles zelam por vocês como quem deve prestar conta de seus atos. Ou seja, os líderes da igreja, aqueles que pastoreiam o rebanho, eles darão conta, eles devem pastorear de tal modo a entenderem que um dia Deus pedirá contas das almas que pôs sob a responsabilidade deles para eles guiarem. Ah, é porque você vai pagar pelo pecado do membro da sua igreja, você como pastor? Não, não é isso, não tem nada a ver com isso. É a questão do chamado. Dizer assim, olha, você precisa entender que você tem uma responsabilidade. Eu vou cobrar de você a sua responsabilidade de pastorear esse povo. Mas ao mesmo tempo ele chama as pessoas a uma responsabilidade. Submetam-se à autoridade dessa pessoa. Por quê? Ele continua, para que ministrem com alegria e não murmurando. Ou seja, para que ele ensine, guie, oriente, aconselhe, alegre. Não com peso. Porque você dá trabalho, é desobediente, é alguém que não quer ouvir, é alguém que não quer se submeter, é alguém que está lá. Porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Ou seja, a figura de uma liderança espiritual não é alguém superior dentro da igreja, mas é alguém com uma missão: guiar, aconselhar, ensinar, orientar. Então, diante disso, possivelmente, a figura aqui dos anjos seria a figura dos líderes da igreja,
que teriam a responsabilidade de apresentar à igreja aquilo que foi recebido de Deus. Escreve ao anjo. Por quê? Não, escreve a um anjo que vai mandar para as igrejas tudinha. Não, ao anjo daquela igreja. Por que específico? Porque existe algo específico a ser cobrado daquele anjo e daquele povo. Estão entendendo? Pronto, mais ou menos aí. Da boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Hebreus capítulo 4, verso 12, é um texto que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que espada de 2 gumes. Penetra até a divisão de juntas e medulas e vai lá no profundo e discerne as intenções do coração. A palavra de Deus é isso. Da boca dele saiu uma espada. Ou seja, a palavra da boca dele discerne corações, aconselha, discerne intenções, entra no profundo da alma humana. Ele tem poder para isso, para salvar ou para condenar. A palavra salva e condena, viu gente? Salva os que se submetem a ela e condena os que se rebelam contra ela. Essa é a espada. A espada de 2 gumes, ela protege aquele que está do lado do guerreiro e machuca aquele que está contra o guerreiro. Espada não mata, quem mata é quem usa ela. Dependendo da posição em que você está. Se estiver a favor do guerreiro, você vai ser protegido por ele. Se estiver contra o guerreiro, você vai ser morto pela espada. Palavra de Deus. E o rosto como o sol, ou seja, a glória de Deus revelada nele. Moisés, quando subiu ao monte e recebeu os 10 mandamentos, quando ele desceu do monte, ele desceu com o rosto tão resplandecente que ele teve que cobrir o rosto durante alguns dias, porque estava revelado no rosto dele a glória de Deus. Ele refletia a glória de Deus no seu rosto. É mais ou menos a mesma ideia. Então, irmãos, você percebe que a imagem vista por João produziria no coração sentimentos, emoções, reações. Uma espada que penetra a minha alma, um olho que julga o mais profundo do meu ser, pés que pisam sobre a sua própria obra. Eu não sei se eu expliquei os pés aqui, eu acho que eu acabei pulando os pés. Eu expliquei os pés, mas não, eu pulei os pés. O que seriam então os pés de bronze polido, refinado numa fornalha? Na cultura hebraica, pé é visto como o caminho de alguém, a forma como alguém vive, como alguém anda, certo? Ou como alguém andou. Esses pés de bronze, o bronze refinado e polido, é o mesmo material usado no altar do holocausto. Altar esse onde se punha um cordeiro, sacrificava e depois queimava ele. O altar do holocausto é a ideia do julgamento divino sobre o cordeiro que substituiu você. O pecado é meu, eu levo o cordeiro, entrego no altar, o cordeiro é morto, queimado. A ira de Deus recaiu sobre o cordeiro para que eu não fosse jogado lá naquele altar. Certo? Cristo então, seus pés são refinados, pois ele andou no meio das chamas da ira do próprio Pai. A ira de Deus recaiu sobre o Cordeiro Santo. Esse Cordeiro foi refinado no fogo. E sua obra foi tão perfeita que seus pés é polidos, ao ponto de você conseguir se enxergar neles. Ele anda sobre sua própria obra, como resultado daquilo que ele fez. Então, diante daquela imagem, qual deveria ser sua reação? Olhos que te julgam, boca que te direciona ou que te mata, cabelos de alguém que você tem que respeitar ao ouvi-lo, vestes que impunham para você respeito diante daquela autoridade. Qual seria a sua reação diante de uma imagem dessa? Você ficaria aterrorizado, e aí coroa, beleza? Era assim que você ia reagir? Ei, gostei de sapato, hein? É assim que você reagiria diante de uma imagem dessa? A reação de João a gente vê no verso 17. Ao vê-lo cair aos seus pés como morto.
Meus irmãos, essa é a reação mais comum nas Escrituras de quem vê o Senhor. Pedro, quando viu o milagre de Cristo, disse assim: não, afaste de mim, sou o pecador. Isaías, ele se jogou no chão e disse: não, eu sou um homem impuro, com lábios impuros, no meio de uma geração de impuros lábios. Porque hoje as pessoas brincam de presença de Deus. A presença de Deus, ela deveria nos causar espanto diante de sua glória, de seu poder. Meu irmão, se você ver o Senhor, você, ao mesmo tempo, você vai ter medo. Sabe por quê? Porque você sabe quem você é. Você sabe o que você pensou hoje, o que você fez hoje, ou o que você é capaz de fazer. Você sabe que você não é perfeito, e diante de um reto e justo juiz, você não ficaria em pé, se não clamasse por sua misericórdia, por sua bondade, por sua graça. E ele se joga no chão, porém ele pôs a mão direita, a mão das estrelas, a mão em que ele lidera os que aconselham, os que guiam, os que exortam. E ele pôs essa mão sobre ele, dizendo: não tenha medo. Não tenha medo. Por quê? Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Não tema, sou eu o soberano, que tenho controle sobre todas as coisas. Sou eu aquele que morreu por você, João, e ressuscitou por você, João. Sou eu aquele que te salvou, João, aquele que guarda, que cuida, que te ama. Sou eu, então não tenha medo. Eu não vim te destruir. Não tenha medo. Eu vim te dar uma missão. Verso 19. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Ele agora tinha dito que a missão era escrever e mandar para as igrejas. Agora a missão é: escreva nessa ordem, nessa estrutura. E aqui ele vai apresentar a estrutura do livro de Apocalipse. Primeiro ele diz: escreva as coisas que você viu. Nesse momento que ele está dizendo, o que é que João já havia visto? Toda aquela visão ali, ele já tinha visto. Então, o que você viu, João, escreva. Ok, até aqui. Escreva as coisas que são. E eu vou te dizer quais são as que são. É interessante isso, né? Porque ele diz as coisas que são. Porque ele não disse as coisas que estão. Porque as coisas que estão um dia deixarão de estar. Ele está se referindo às coisas que são o que são, e não mudarão. São o que são. E as coisas que hão de acontecer depois destas quais? Das que são. Vamos agora para Apocalipse capítulo 4. Capítulo 4, verso 1. Depois destas coisas, das coisas lá das igrejas, as 7 cartas que foram escritas, aí ele diz: depois destas coisas, das cartas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi era como a de trombeta, que, ao falar comigo, era aquela lá, de trombeta. Disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Olha aí, as que você viu, as que são e as que vão acontecer depois destas. Que coisas? Ele diz: depois destas coisas eu vi e subi ao céu, e ele diz: vem para cá que eu vou mostrar o que vai acontecer depois destas. Destas quem? Das cartas. Então aqui ele apresenta a divisão do livro de Apocalipse. As coisas que ele viu, as coisas que são e as coisas que vão acontecer. Isso é importante, viu? Guarde isso no seu coração. Isso é importante para a gente entender o livro. Eu vou repetir isso muitas vezes. É igual o livro de Atos, quando ele diz, né? Jerusalém, Judéia e Samaria, os confins da terra. Isso aqui vai ser a mesma estrutura. A gente vai, aqui a gente está nas coisas que são, aqui nas coisas que ele viu, aqui nas coisas, e aí vai, certo? É mais ou menos esse é o pensamento. E aí ele continua dizendo, quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu, e aí ele revela o mistério das estrelas,
e o mistério dos candelabros. Por quê? Porque agora o alvo vai ser as estrelas e os candelabros. As cartas vão ser o alvo. Então, você precisa focar nisso. Eu vou mandar uma carta para as estrelas, os anjos, e eles vão entregar essa carta lá, eles vão ler essa carta para os candelabros, para as igrejas. Certo? E aí, meus irmãos, vamos pensar um pouco aqui. A gente precisa entender, irmãos, que diante de tudo isso, dessa imagem do Cristo glorificado, simbólico, não é que Cristo está assim hoje, Ele está andando no céu com a espada na boca, não é isso não. Mas a intenção é apresentar um Cristo que anda no meio do seu povo, como Ele está hoje. O que Ele significa hoje? Ele significa isso, aquele que julga, aquele que aconselha, a voz de muitas águas, o soberano, o rei, aquele que andou sobre a fornalha da ira do Pai, aquele que tem o cabelo branco e é digno de ser ouvido. Jesus está no meio de sua igreja, e Ele está vendo as nossas obras, Ele está nos ensinando, fortalecendo, advertindo, corrigindo. A gente vai ver a sequência então das 7 igrejas, que vão usar essas características aqui. Jesus vai usar essas características para julgar, para exortar as igrejas, para guiar as igrejas. Ele vai usar essas características para fazer isso nas cartas. Ele trabalha nas suas igrejas, nas cartas, usando esses atributos que ele revelou aqui. Deus está trabalhando em nós, meus irmãos, e através de nós. É isso que está acontecendo hoje. Como indivíduos, nós somos santificados. Como igreja, nós somos guiados juntos em uma missão que nós não estamos sós. Uma missão dada por Deus até a sua volta, Ele havia dito isso. E Ele está aqui, exatamente como Ele disse, nessa imagem, agindo no nosso meio, no meio do seu povo. E aí eu pergunto a você, como é que tem estado a sua vida em relação à missão da igreja? Você está alinhado a essa missão? E como indivíduo, você tem contribuído para essa missão? Entenda uma coisa, existem igrejas mais à frente que ele diz: arrepende-se, volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras. Tem igreja que ele diz: eu vou remover, se você não se arrepender, eu removerei o seu candeeiro. Como é que tem estado a sua vida, diante desse que consegue perscrutar, observar, aconselhar e julgar? Jesus se tornou o homem e habitou entre nós como filho do homem, para mostrar a glória do Pai, nos comprar com seu sangue, como seu rosto que representa essa glória, que brilha como o sol. Você está entendendo que Ele está ativo no meio de nós? Ele não está de lá dizendo assim: eu estou esperando ele chegar, peraí, daqui a pouco ele chega. Não! Você aceita que Ele é sacerdote, que nos leva a Deus, soberano, que nos guia, que Ele é rei, que nos comanda. Você se submete aos cabelos brancos dEle, sua sabedoria, se submete à espada de sua palavra. De que lado você está? Submetendo-se à palavra e sendo protegida por ela, ou contra a palavra e sendo ferida por ela e morto por ela? Ele conhece o mais profundo do nosso coração, pois os seus olhos são como fogo, que olham todos os nossos segredos. Nada que você faz no mais íntimo do seu ser está longe dos olhos do Senhor. Os pés dele suportaram a ira. Ele fez caminhos que para nós são exemplos a seguir. Você tem deixado que a voz de muitas águas derrubem as barreiras do teu coração, mate a sua sede, lave a sua alma? Você tem aberto o seu coração para que a palavra de Deus julgue o seu coração, te guie pelo caminho da verdade e da justiça? Se você tem permitido tudo isso em tua vida, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa: Cristo está andando no meio de sua igreja e você está em comunhão com Ele. Mas se você não está em comunhão com o Senhor, Ele vai dizer a você: arrependa-se, ou eu removerei o seu candeeiro. Aí você diz: o quê? Vou perder a salvação? Não. Você vai perder a alegria de servir. Você é assim? Você vai perder a alegria. Você já perdeu a alegria de servir a Deus? Como foi quando você entregou sua vida a Cristo? Como era a sua vida servindo ao Senhor?
amando o Senhor, evangelizando? Quantas pessoas você trouxe para Cristo no início da sua fé? Quantas você traz hoje? Você vem para a igreja só para consumir o conteúdo, como um consumidor, um cliente, que vem para um clube, assiste um filme e vai para casa? É isso para você, igreja? Essa é a missão da igreja para você? Pois se você tem comunhão plena com o Senhor Jesus, que anda no meio do seu povo, todos esses atributos dele vão guiar você ao arrependimento, como a gente vê nas cartas. Mas se diante da espada da sua boca você não mudar, como em uma das igrejas ele diz, eu sei que vocês têm aí entre vocês nicolaítas, eu sei que vocês têm, e a espada da minha boca irá destruí-los. Você tem sido um nicolaíta? Um falso convertido? Pois se você tem sido, arrependa-se do seu pecado, volte-se para o Senhor, pois Ele é misericordioso para salvar, Ele é bondoso. E se você é crente, mas tem esfriado, esse Senhor que está aqui no nosso meio, Ele está aqui para te guiar, para te transformar. Mude o seu coração. Cristo, irmãos, em sua figura simbólica, ela apresenta a sua presença soberana e poderosa sobre a igreja. Devemos então, irmãos, considerar cada símbolo, avaliar como as nossas vidas estão diante desse Senhor que rodeia o seu povo e que habita com o seu povo e que apresenta Deus ao seu povo. Porque Ele disse que estará conosco até a consumação dos séculos. Então vamos alinhar a nossa vida, a vida dEle, a nossa missão, a missão dEle, a igreja, a missão dEle, a missão dEle, a missão da igreja. Vamos nos alinhar. Nós estamos seguros em suas mãos. Não deixe de ter uma visão bíblica de quem é Jesus, uma visão bíblica da missão dEle. Porque na hora que você parar de ter essa visão de quem Jesus é sinal de que você perdeu a capacidade de relacionar-se com Jesus. Não deixe chegar a isso. Ele está aqui exatamente para te alertar. Vamos orar? Ficar de pé? Senhor Deus, Pai Santo, obrigado pela Tua bondade e graça, Senhor. Obrigado pela Tua sabedoria plena, Senhor. Nos ajuda, Pai, a nunca esquecermos essa imagem aqui, descrita para nós. Sabendo que o Senhor é aquele que nos corrige, nos educa, nos transforma, cuida de nós, Pai. Ó Senhor, nos ajuda, Pai, a sermos Teus soldados, a sermos Teus servos, a sermos luz nesse mundo que está em trevas. Obrigado por Tua graça, Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.